Eu vou falar para vocês de infecção urinária na gravidez. Esse foi um trabalho para conclusão do programa de residência médica do Dr. Iber Gomes de Sá Neto. Ele foi um estudante de medicina que se formou na Bolívia. Ele, em 2 anos, foi o tempo que ele demorou para conseguir o Revalida. Atualmente ele trabalha no Brasil. Durante vários anos ele trabalhou como pediatra e assim mesmo ele foi fazer residência de GO conosco e saiu um ginecologista completo, inclusive em ultrassonografia. Eu tenho muito orgulho do Dr. Iber Gomes. E é em homenagem a vocês, estudantes, e a ele que eu apresento o trabalho que, mais uma vez eu digo, foi o Iber que fez, apesar da minha orientação. Bom, que objetivos eu tive com esse trabalho de estudar infecção urinária em gestantes no HU? Verificar a prevalência de infecções urinárias em gestantes no HU. Detectar a flora microbiana envolvida nestas infecções urinárias. Verificar a resistência a antibióticos dessa flora bacteriana detectada. E verificar com os dados que eu obtive se o tratamento empírico que é feito nas nossas UBSs e no hospital era adequado. Se o antibiótico que davam para uma paciente que tinha sintomatologia e um exame de urina sumário alterado, e portanto era empírico, não baseado em urocultura, era adequado ou não. Porque eu via que as pacientes que se internavam por infecção urinária no hospital, elas se internavam 4 ou 5 vezes com infecção urinária, recebiam o mesmo antibiótico, porque faziam sempre o tratamento empírico, e eu queria saber se esse tratamento empírico era adequado ou não. Enfim, ele tinha uma aplicação clínica imediata. Por isso eu acho esse trabalho muito simpático, muito importante, apesar de muito simples, né? Eu vou atrás desses objetivos com o material que eu vou mostrar para vocês. Eu acho desnecessário eu falar da importância da infecção urinária na gravidez, porque todos vocês devem ter lido que ele tem consequências maternas, perinatais e uma incidência muito elevada de recidivas, né? A anatomia feminina, ela propicia as infecções urinárias. A mulher tem a uretra mais curta que a do homem. Essa uretra se expõe a um ambiente que tem uma flora múltipla e ampla. O germe mais frequente, como nós vamos ver, vai ser Escherichia coli, que é uma bactéria que com muita frequência contamina essa região do períneo. E a grávida, particularmente, ela tem alguns fatores que propiciam a infecção urinária, né? A progesterona relaxa a musculatura lisa, relaxa também o detrusor, e ela promove, além da dilatação da pelve renal e dos ureteres, uma facilitação de refluxo. E isso facilita a infecção urinária. Fora isso, a urina da grávida, em geral, ela tem mais glicose e mais aminoácidos, porque o rim ultrapassa o seu TM de absorção, então ela tem uma urina particularmente favorável para a cultura de germes, né? Outro problema que a grávida tem é a quantidade de tratamentos empíricos que se fazem sem estar baseado em uroculturas. Com muita frequência esse tratamento é inadequado e repetido. Lá no HU eu vejo pacientes internadas pela 5ª vez tratando infecção urinária com cefalosporina de primeira geração, pela 5ª vez. Às vezes, pelo cuidado do médico que colheu a história da primeira vez, perguntar: você já teve infecção urinária nessa gestação? É uma pergunta, né? Depois desse trabalho, essa realidade mudou no hospital, mas eu preciso que o hospital ele seja colonizado, ele seja tocado pelos ex-alunos e ex-residentes, porque é a maneira deles entenderem os protocolos. São vocês que vão fazer a história da medicina e dos nossos hospitais. A gente só está dando o empurrãozinho, mostrando o porquê, né? Bom, na grávida ela pode causar essa gama de complicações. Como vocês sabem, até doença periodontal causa... está ligado à prematuridade, né? Quanto mais a infecção urinária. Por uma série de razões. As principais delas são liberações de prostaglandinas. A bacteriúria sintomática é muito frequente na grávida.
ela é uma cultura com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia numa mulher assintomática. É definida nessa forma. Quando eu faço um cômputo das bacteriúrias assintomáticas e das infecções urinárias na gravidez, eu vou atingir uma taxa de 10%. Imaginem que isso é uma epidemia. 10% das grávidas têm infecção urinária. E uma coisa que me interessou em fazer em Dourados foi ver isso na infecção indígena. Mas quem cuida dos indígenas lá não me deixou fazer. É muito, muito complicado trabalhar com indígena no Brasil. Não sei se é a realidade de vocês no Paraguai, mas devem ter outros interesses ali que motivam a gente a não trabalhar com indígena, né? Dessas pacientes que têm bacteriúria sintomática, 30% tem cistite, 50% pielonefrite, 20% tem bacteremia com as consequências disso, incluindo endocardite bacteriana aguda. 25% podem fazer uma disfunção renal transitória. Eu tenho uma associação com hipertensão, particularmente com os pré-eclâmpsias. 25% a 30% fazem endotoxina por fazem anemia hemolítica por endotoxinas bacterianas. Coriamionite, endometrite, eu não preciso dizer a importância disso na gravidez. Elas desencadeiam um trabalho de parto prematuro como uma das infecções perinatais, particularmente pela liberação de algumas enzimas da síntese de prostaglandinas que determinam contrações. E isso desencadeia o trabalho de parto prematuro. Vocês sabem que uma das maneiras teóricas de tratar contração do trabalho de parto prematuro é usar inibidor de síntese de prostaglandina, né? Com repercussões fetais, mas a gente usa. E liberação de prostaglandina determina a contração e trabalho de parto prematuro. Isso são alguns mecanismos que procuram justificar a presença do trabalho de parto prematuro frente à infecção urinária. Complicações perinatais. Olha que coisa interessante. Até paralisia cerebral está relacionado com como complicação perinatal das infecções. Evidentemente, não foi o germe da infecção urinária que causou a paralisia cerebral. Pode ser simplesmente o fator de associação com prematuridade que levou a isso. Mas não deixa de ser uma associação. Se eu não tiver infecção, eu não tenho prematuro, eu não tenho sequela neurológica, né? Então, a paralisia cerebral tem associação de 17%, quando comparado com aquelas crianças que são normais, a frequência dessas infecções urinárias é muito maior naquelas que tiveram paralisia cerebral e infecção urinária. Esse é um trabalho que foi publicado em 2002 e também se tornou clássico nisso. Também existe associação entre retardo mental e atraso de desenvolvimento psicomotor e infecção urinária que não foi tratada. Esse também é um trabalho que mostra a importância da infecção urinária. Os germes mais prevalentes na infecção urinária da grávida são aqueles que são documentados na literatura internacional e no Brasil, particularmente a Escherichia coli, né? Foram esses os germes mais prevalentes. O outro problema que eu tenho é o seguinte: será que na região em que eu trabalho, esses são mesmo os germes mais prevalentes? Essa é a minha curiosidade e que eu passei para o professor Franco. Um dia nós ainda vamos fazer esse trabalho juntos, fazendo a mesma metodologia aqui e lá, para ver se as línguas diferentes mudam a sensibilidade das bactérias também. O outro problema que eu tenho, como eu citei para vocês, é o tratamento empírico, que é sempre o mesmo. Esse tratamento empírico, ele é baseado nas recomendações do Ministério da Saúde e nas sociedades que representam a GO no Brasil. Você usa um guideline em geral de uma fonte desse nível, né? E esses guidelines são aqueles que fazem com que o médico prescreva o tratamento empírico. Então, para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde fez o seu guideline de assistência pré-natal, atualizado pela última vez em 2010, e ele preconizava como de primeira escolha
no tratamento empírico: nitrofurantoína, ampicilina, amoxicilina e cefalexina, que é uma cefalosporina de primeira geração. É de 2010 e ele não foi mais atualizado. Eu queria que vocês se atentassem para o que ele preconiza para fazer o tratamento empírico. Tanto a indígena aqui de Dourados, quanto aquela que mora às margens do rio Purus, lá na Amazônia, tem como primeira escolha isso aqui pelo Ministério da Saúde. Com relação à Febrasgo, esse é mais novo. A Febrasgo é a Federação Brasileira das Sociedades de GO do Brasil. Ela tem uma credibilidade muito grande, porque é ela que faz as publicações indexadas dos nossos trabalhos e teses no Brasil. Então, a via que o ginecologista mais confia para estabelecer condutas é a Febrasgo. Na bacteriúria sintomática, a Febrasgo, em 2011, preconizava nitrofurantoína, cefuroxima, sulfametropin, cefalexina e ampicilina, na bacteriúria assintomática, que é a mais frequente na gravidez. Para o tratamento da cistite, portanto, sintomas baixos: cefuroxima, nitrofurantoína e cefalexina. E na pielonefrite, um esquema mais poderoso, mas que também incluía cefalosporinas, né? Então vejam que isso está colocado como primeira escolha no Ministério da Saúde e na Febrasgo, nas publicações mais atuais que eu peguei na literatura para preparar essa apresentação para o trabalho do Iber. A outra coisa que ele preconiza como primeira opção é sulfatrimetropin, que em geral a gente não usa para grávida por causa dos efeitos deletérios que a sulfa tem, mas está colocado como primeira opção. Usa novamente a cefalexina, como vocês veem, a Febrasgo, como vocês veem, para o tratamento da cistite, e o Ministério da Saúde. Gente, primeira opção pelas sociedades que são as nossas referências de recomendação. Como é que o Dr. Iber fez esse trabalho? Ele fez esse trabalho assim: os critérios de inclusão foi paciente sintomática, clinicamente, paciente com dor abdominal ou pélvica não relacionada com aborto ou trabalho de parto, e exames sumários de urina com leucocitura e bacteriúria. Pacientes que apresentavam um desses critérios eram submetidos a uma urocultura. O local em que foi feito foi o pronto atendimento do hospital, as enfermarias de obstetrícia e o centro obstétrico. E as fontes de dados que nós usamos para fazer o trabalho foram o serviço das comissões de infecção hospitalar e o laboratório de análises clínicas do HU. Eu recuperei os prontuários daquelas pacientes que tinham culturas positivas de 2 anos, usei um instrumento de coleta de dados, fiz uma planilha eletrônica e aí analisei os dados procurando o que me interessava. Esse aqui era o documento de coleta de dados. Eu tenho um documento para germes gram-positivos e um para gram-negativos, porque as nossas culturas são feitas em aparelhos, né, que determinam a sensibilidade do germe e a concentração inibitória mínima. E ele testa antibióticos diferentes para gram-positivos e para gram-negativos. Então, dependendo daquilo que eu encontrei na urina, eu usava um ou outro documento de coleta de dados. E vocês vejam que eu me preocupei também com resultados perinatais em relação àquelas pacientes para procurar se a infecção urinária teve ou não alguma importância no desempenho. Perdi uma série de dados porque os nossos prontuários não têm uma correção de 100%, então eu perdi pacientes por falta de dados no prontuário, e assim mesmo todas as culturas que eu consegui recuperar foram estudadas. Então eu peguei as culturas positivas de 2 anos, daqueles locais que eu descrevi, recuperei o prontuário das pacientes, coletei os dados com o meu documento de coleta de dados e confeccionei uma planilha eletrônica que eu estudei. Resultado: a idade gestacional média foi 25,4 anos, eu tive pacientes com urocultura positiva desde 14 até 41 anos,
A maioria das pacientes estavam localizadas depois da segunda metade ou quase no terceiro trimestre. Não tirem conclusões apressadas. Isso não quer dizer que a infecção urinária é mais frequente no terceiro trimestre. Pode simplesmente dizer que a minha população geral começa o pré-natal tardiamente, e por isso que a cultura foi obtida tardiamente. Esse estudo eu não fiz, mas eu tenho a obrigação de colocar para vocês, né? Então, aquela foi a média da faixa etária, que é a mesma da nossa população de gestante. 2 pacientes eram indígenas, 2 já estavam em tratamento quando eu colhi a cultura e vieram sintomáticas. Uma com nitrofurantoína e outra com ampicilina. 15 já haviam apresentado infecção nessa gestação. 23,4% das pacientes, então, já tinham tido pelo menos uma infecção que o médico, às vezes, não pergunta. Você teve infecção nessa gestação? Ela fala, tive, doutor. O que você usou? Cefalexina. Ele não fez a pergunta e ele interna e vai dar cefalexina porque é a primeira escolha que o Ministério põe. Né? Germes detectados em 89% das vezes foram gram-negativos, está invertido aqui. Eu achei uma urocultura por fungo, mas foram gram-negativos em 89% das vezes, que é o esperado, né? Essa aí foi a distribuição numérica e por frequência dos germes detectados. Mais frequentes, Escherichia coli, que concorde com a literatura nossa e no mundo. Segunda, Klebsiella, que também concorde. Terceira, Streptococo. Quarta, Enterobacter aerogenes. Como as outras tinham uma casuística só de 1, eu retirei da análise porque eu não iria conseguir significância estatística ou demonstração de que ela pudesse levar a alguma conclusão. Então eu estudei aqueles 4 germes que eram mais prevalentes. Vocês viram que a Escherichia coli, ela bate de rodo na frequência, que é o que se diz no mundo inteiro. Aí eu peguei daqueles germes, e portanto o meu primeiro objetivo do trabalho foi conseguido, estabelecer a prevalência dos germes, e eu fui estudar a resistência dos germes mais prevalentes, daqueles 4, então, aos antibióticos que foram testados. E aí eu vi coisas que foram muito importantes, e é por isso que eu acho muito interessante, se vocês quiserem desenvolver esse trabalho por aqui. O germe mais prevalente foi a Escherichia coli, em 67% das vezes, ou 43 de 64 casos. 2 casos, não foram 2 casos, não, foram 25 casos com resistência. Eu tinha 65% de casos com resistência a vários antibióticos. E a distribuição desses antibióticos foi essa. Vocês veem o nome do antibiótico testado e aqui a taxa de resistência dos vários antibióticos testados. Esse aqui tinha uma resistência de quase 80%. Olha o que ele era. Ampicilina. Quer dizer, existe algum cabimento para que eu use na minha região de Dourados ampicilina para fazer tratamento empírico da infecção urinária? Apesar de ele estar colocado como primeira escolha pelo Ministério da Saúde, eu acho que cada instituição, cada local teria que fazer um estudo desse tipo. Outra coisa que eu descobri que me chamou a atenção, ainda como primeira escolha, a sulfa e o trimetoprim, 50% de resistência. Olha onde estava a cefalotina, que é o apanágio da cefalosporina de primeira relação. Esse número correspondia a quase 25%. Ali está a ciprofloxacina, nós não usamos quinolona em grávida, então ele é um antibiótico bom, mas a gente não usa na grávida. Olha que beleza a amoxicilina clavulanato que eu posso usar, o ácido nalidíxico e a nitrofurantoína. Eu tenho ali uma possibilidade de 10%, está vendo? De resistência, por exemplo, para a nitrofurantoína. Então, eu deixaria a nitrofurantoína como primeira opção, aboliria a ampicilina da recomendação e usaria a cefalotina dizendo para o paciente, em 1/4 das vezes o germe não vai responder.
Não adianta que a UBS ou o posto de saúde faça tratamento empírico com estas drogas, apesar de elas estarem recomendadas tanto pela Febrasgo quanto para o Ministério da Saúde. Não é uma coisa interessante que um antibiótico eu posso dar por boca, que não tem documentação de malformação, tem uma resistência muito menor do que aquelas que são usadas como primeira escolha? Né? Se eu tenho que tratar empiricamente, eu vou dizer assim, 70% das vezes é Escherichia coli. E eu vou usar um antibiótico que eu possa dar por boca e que não tem uma resistência alta, nitrofurantoína, em vez de eu partir para cefalosporina ou para ampicilina. O segundo em ordem de frequência foi a Klebsiella, em 12,5%. 3 desses casos apresentavam resistência, o que corresponde a 37,5%. E o único antibiótico a qual elas eram resistentes era a ampicilina. Então, vocês veem que, mais uma vez, a minha proposta é retirar a ampicilina de qualquer processo de recomendação para tratamento empírico. O outro germe, o terceiro em frequência, foi o Streptococcus agalactiae. Eu tinha 5 casos, 2 deles tinham resistência, o que corresponde a 40%, e eles eram resistentes a vários antibióticos. Desses 5, cada um era resistente a um desses antibióticos que está colocado aí embaixo. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado quando aparecer para mim um coco na cultura. O ideal é que eu identifique e pesquise a sensibilidade. O último foi o Enterobacter, somente com 2 casos, e o único caso de resistência nesses 2, que corresponde a 50% da amostra, era resistente à nitrofurantoína. Conclusão. Será que ele vai concluir mesmo? Vai. Detectou-se no ITU, a infecção urinária, através de urocultura, positiva em 65 pacientes, em 65 gestantes, no HU no período estudado, que foi de 2 anos. A taxa de resistência a algum tipo de antibiótico foi detectada em 53,1% das culturas. Então, existe resistência em metade dos germes. O germe de maior prevalência foi Escherichia coli, 67%, seguido da Klebsiella, Streptococcus e Enterobacter. Detectou-se resistência em 65,1% dessas cepas de Escherichia coli. O tratamento empírico de gestante com suspeita de infecção urinária, sem orientação por urocultura, portanto empírico, deve evitar ampicilina, pois a taxa de resistência foi de 75%. Da mesma forma que a sulfatrimetropin, que foi de 50%. A taxa de resistência à cefalosporina de primeira geração foi 25%, portanto, alta. A nitrofurantoína, o ácido nalidíxico e a moxaclavulanato apresentam taxas menores de resistência que a cefalosporina de primeira geração e sulfatrimetropin, e devem ser usadas como as drogas de escolha para o tratamento empírico da infecção urinária por via oral para gestantes. Essas conclusões motivam pesquisas com maior casuística, estudando realidades locais que orientem o tratamento empírico de gestantes. Gracias. Profesor Sidney, puedo preguntar. Quería preguntar lo siguiente, profesor, si es que existen posibilidad, porque lo que nosotros vemos en todos nuestros antibiogramas, que podemos hacer en el privado, porque en el hospital regional lastimosamente no tenemos posibilidad de hacer culturas. Entonces, lo que vemos siempre es en el antibiograma el teste para diversos antibióticos, entre los cuales nosotros no tenemos el resultado sobre un antibiótico que es de tercera generación, que es factible de usar por vía oral, que es la cefixima. ¿Ustedes tienen alguna experiencia con ese trabajo? ¿Si encontraron alguna posibilidad? Si realmente también en el Brasil el antibiograma no incluye a la cefixima, yo lo que suelo hacer inferir que si ¿cómo se dice? El antibiograma nos muestra sensibilidad a una cefalosporina de tercera, como la cefotaxima, por ejemplo, hago el traspaso, por así decirlo, en el sentido de que si es sensible a la cefotaxima, probablemente también sea sensible a la cefixima, pero la realidad es que no tenemos discos probablemente que incluyan a la cefixima como
como para poder tratar con ese antibiótico que es de tercera generación, ¿verdad? Si lo comparamos con la cefalotina es muy diferente en cuanto a las posibilidades terapéuticas, a las posibilidades del espectro antibacteriano que tienen estos dos antibióticos. Professora, dos objetivos do trabalho era que nós encontrássemos um antibiótico que fosse acessível para a rede pública. Na rede pública, eles disponibilizam cefalosporina de primeira geração, particularmente cefalexina, e que também ela pudesse ser dada por boca para que a gente não mantivesse essa paciente internada, né? Na verdade, os antibiogramas testam, sim, cefalosporinas de terceira e quarta geração. E, em geral, a sensibilidade é muito boa. O nosso problema é o custo e a necessidade que a maioria deles era injetável e necessitava de internação hospitalar. A nossa taxa de ocupação da maternidade, quando ela está baixa, ela é de 120%. Então, nós não temos essa possibilidade de internação prolongadas. Mas, realmente, essas cefalosporinas de terceira e quarta geração são ótimas para se fazer tratamento, né? Profesor, yo me estoy refiriendo específicamente a la cefixima. La cefixima hay por vía oral, de hecho que es un antibiótico bastante utilizado también, sobre todo en pediatría para infecciones urinarias, ¿verdad? Sí. Quiero saber si existe ese disquito para hacer el test específicamente para la cefixima, que es vía oral. Entonces, esa es la pregunta concreta. Entendi. Aquele meu documento de coleta de dados, ele inclui todos os germes que o aparelho tinha mantido disponível e não tinha teste específico para cefepixima.